Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre as diferentes formas de representar um número racional, certo? O número racional pode ser escrito utilizando vírgula, forma de fração, ou ele pode ser escrito até em forma de porcentagem. Claro, isso vai depender do contexto. Se encaixar em porcentagem, se fizer sentido falar em porcentagem, esse número pode ser representado assim, certo? Então, vamos ver aqui a segunda questão. Na primeira questão, vocês têm uma questão que já é resolvida, que é para servir de exemplo para as próximas. Então, por exemplo, você tem um número 7 sobre 5, que é um número racional, e as alternativas te dão a forma com vírgula em que ele pode ser escrito, certo? Como é que você faz isso? É dividindo o 7 para 5. Então, você pode dividir o 7 para 5, utilizando o algoritmo da divisão, como você aprendeu, certo? 7 por 5 é 1. O 5 cabe uma vez em 7, certo? 1 vezes 5 é 5. 7 menos 5, 2. Daí, esse 2 a gente precisa dividir ainda, para finalizar essa divisão. Daí você diz, certo, mas o 2 dividido para 5 não vai dar. Não dá quando a gente está nos naturais, certo? Ou nos inteiros. Mas como aqui a gente está nos racionais, então a gente vai poder fazer essa divisão. A gente acrescenta um zero aqui e uma vírgula aqui. Agora, 20 dividido para 5 é 4. 4 vezes 5 é 20. Que menos 20 não sobra nada. Então, 7 sobre 5 é 1,4, como mostra a letra B, certo? Essa é a alternativa correta na primeira questão. Mas essa já é uma questão resolvida. Nós precisamos observar o seguinte: na representação de números racionais, muitas das vezes nós temos que, dependendo do contexto da questão, nós temos que olhar se ela fala em partes, como é o exemplo da segunda questão, ou se é possível fazer essa divisão que a gente acabou de fazer aqui e escrever como porcentagem, se assim for possível na questão. Ou seja, o contexto da questão realmente estiver relacionado com porcentagem. Então vamos ver aqui. Por exemplo, se você segue uma determinada receita e você utiliza uma xícara de leite para cada 2 xícaras de farinha, então você tem aí uma fração. Você tem uma parte, ou seja, você está usando uma xícara de leite, certo? Para cada 2 xícaras de farinha. Essa é uma maneira de você representar uma fração. Você está fazendo o seguinte: se você for utilizar 10 xícaras de leite, você vai saber que você vai precisar de 20 xícaras de farinha. Porque essa é uma expressão que segue uma proporção, certo? Você tem uma proporção aqui. Então, cada parte de leite, que nesse caso quem é a parte é xícara, está para 2 partes de farinha, que nesse caso aqui também é xícara. Mas essas partes não precisam ser xícara. Se as partes não forem ditas do que são, podem ser xícaras, podem ser copo, pode ser colher, enfim. As partes elas não precisam vir ditas na questão de que parte se trata necessariamente, qual a unidade de medida que está sendo utilizada, certo? Seja de peso, seja de comprimento, não necessariamente precisa vir dizendo isso, mas contanto que esteja dividido de alguma forma, em partes, em quantidade. Então, na segunda questão que você tem que levar em conta é isso. Já na terceira, lembrando aqui, isso é para a segunda questão, certo? Então, você dá uma pausa aí, pensa nisso que eu falei e vamos para a terceira. No caso da terceira questão, já é um caso que envolve a divisão assim como na primeira. Então, nós temos aqui na terceira o seguinte caso. As figuras mostram o medidor de gasolina de um carro no momento de partida e no momento de chegada da viagem. Então, vocês têm aí que o velocímetro está em um lugar e depois está em outro, certo?
Ou melhor, velocímetro não, medidor de gasolina. Certo? Como é que a gente pode transformar isso em porcentagem? Bem, para transformar um número racional em porcentagem, para falar em termos de porcentagem, a gente só precisa fazer a divisão. Vamos fazer aqui, por exemplo, 1/4. 1/4 de algo representa quantos por cento? Note, só o fato de você falar 1/4, isso já pode te levar para a questão de porcentagem de forma indireta. Como? Eu tenho um todo, certo? Eu tenho uma parte de um todo que foi dividido em 4 partes. O todo é sempre 100%. Se eu divido 100% por 4, eu tenho 25%. Então, cada parte dessas 4 aqui, se eu pego uma dentre essas 4, eu estou pegando 25%. Certo? Isso vai me dar, então, 25%. Tá, mas como fazer isso sem pensar de maneira intuitiva? Fazer a conta? Bem, a gente pode simplesmente dividir 1 para 4. Assim como a gente fez a divisão de 7 para 5. 1 dividido para 4 é 1 por 4 não dá nos inteiros. Nos números inteiros não dá certo. Mas, como a gente sabe, nos racionais a gente pode fazer o seguinte. Acrescenta um 0, 0, já que não tinha nenhum número aqui, a gente coloca 0, 10 dividido para 4, 2, não é? O 4 cabe 2 vezes no 10. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, sobram 2. E a gente precisa dividir esse 2 por 4. Mesma ideia. A gente acrescenta um 0. Nós não vamos acrescentar outra vírgula. Certo? Os números com vírgula apresentam uma única vírgula. Não existem números com 2 ou mais vírgulas. Então, 20 dividido para 4 é 5. E 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20 é 0. E veja só, nós encontramos a mesma resposta. 1 sobre 4 é 0,25, que corresponde a 25%. Tá, mas como a gente pode chegar a essa conclusão aqui sem ser de maneira intuitiva? Porque 1 sobre 4 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Ora, aí, nesse caso, a gente não vai necessariamente utilizar a ideia intuitiva, só que ela vai ajudar a fazer a conta. Por quê? Se nós temos 100% e nós estamos falando de 1/4, não nós estamos falando de dividir por 4. Estamos falando de dividir algo em 4 partes iguais. Se nós dividirmos 25% em 4 partes iguais, o que nós temos vai ser exatamente 25%. Certo? Se nós temos 1 sobre 4, como é que isso vai chegar em 100? Ou seja, qual é o número que vai estar aqui em cima para aqui embaixo sejam 100? A gente pode chamar esse número de x ou de qualquer outra coisa, certo? Já que a gente não conhece. E simplesmente pense o seguinte. Se você divide 100 por 4, dá 25. Então, se eu divido o número de cima por 1, tem que dar 25. Qual é o número que eu divido por 1 e dá 25? Ora, esse número tem que ser 25 vezes 1, não é? Ou seja, o x é 25. Então, nós temos aqui 25%. Essa é a mesma técnica que você vai utilizar para descobrir quanto é 1/2, quanto é 3/4, 3/8, 2/6 e assim sucessivamente. Qualquer número que envolva a porcentagem que você queira descobrir, o que você vai fazer é dividir o numerador pelo denominador e chegar num resultado que você vai escrever em forma de porcentagem. Você pode fazer utilizando isso aqui, você pode utilizar essa ideia aqui, ou pode utilizar a primeira ideia fornecida na primeira questão, que é simplesmente dividir o numerador pelo denominador. Com isso eu finalizo a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Espera devolutiva das atividades e até a próxima.